Ok, pessoal, estamos de volta. Vamos continuar nossa correção da atividade. A segunda parte, né? A questão número 6 diz assim: o valor do raio da circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 8 mais 19 igual a zero. Então, nós sabemos que esta equação representa uma circunferência. E, no caso, esta questão quer que a gente determine qual é o raio desta circunferência. É possível fazer? É sim. Vamos lembrar a forma da equação geral. Por quê? Porque isso aqui é uma equação geral. Então, eu tenho que trabalhar com a forma da equação geral. Na equação geral, eu tenho aqui as coordenadas do centro, A e B, e eu tenho aqui o raio, não é isso? Então, nós queremos descobrir exatamente quem é o raio. Então, veja bem. Este termo aqui, menos 2ax, ele corresponde ao menos 4x aqui, ó. Da mesma forma que o termo menos 2by, ele corresponde ao termo menos 8y. E, seguindo o mesmo raciocínio, toda esta expressão aqui, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, tudo isso corresponde a quem? Corresponde a 19. Então, o raio vai estar escondido aqui nesse 19 aqui. Como vamos fazê-lo? Bom, vamos fazer assim. Primeiro, vamos descobrir o valor de A. De que maneira? Da maneira que eu falei para vocês. Ó. Menos 2ax corresponde a menos 4x. Então, estou escrevendo isso. Ó. Menos 2ax é igual a menos 4x. Resolvendo esta equação, fica assim, ó, porque o menos e o menos a gente pode multiplicar por menos 1, fica todo positivo. O x e o x se cancelam, pessoal. Se eu passar o x para cá, ele vem dividindo, aí um corta o outro. Então, me sobra 2a igual a 4. Daí, eu concluo que o a é igual a 2. Opa, então o a eu já sei. O a vale 2. Vamos, então, procurar o b. O menos 2by é igual a menos 8y. Tá aqui eu estou escrevendo. Aí, do mesmo jeito, o menos com menos, a gente multiplica por menos 1, fica tudo positivo, e o y se cancelam. Então, ficam 2b igual a 8. Daí, o b igual a 4. Então, eu já tenho o a, que é 2, e tenho o b, que é 4. Próximo passo. A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, isso aqui, ó, corresponde a 19 positivo. Então, nós fazemos a igualdade. Aqui. Porém, o a e o b, nós já sabemos o valor. Então, a gente substitui. O a vale 2 e o b vale 4, menos r2. Aí é só a gente trabalhar a equação. Eu vou ter aqui 4, 16 menos r2 igual a 19. 4 mais 16 é 20, menos R2 igual a 19. Menos R2 é igual a 19, o 20 passa negativo. Menos R2, 19 menos 20 é menos 1. Aqui a gente multiplica por menos 1, vai ficar todo mundo positivo, né? Então, R2 igual a 1, conclusão é que R é 1. Qual é o número que é elevado ao quadrado da 1? É o próprio 1. Então, o raio mede 1. Tá? Então, a gente marca. Queria só reforçar para vocês que se você tiver um olho mais clínico, você pode fazer isso aqui, essa primeira parte, de uma maneira mais rápida. Se você olhar aqui, ó, 2 vezes ax menos... Ora, está aqui o x. E o 2a virou 4. Então, quem é o a para multiplicar por 2?
e virar 4, lógico que o A vai ser 2. Do mesmo jeito, você poderia fazer aqui de maneira rápida. Ó. Menos, menos, y, y. Então, o 2b corresponde a 8. Quem seria o valor de b, que multiplicado por 2 dá 8? Claro que é 4. Então, eu poderia chegar nisso aqui de maneira mais rápida. Mas segue aqui a forma padrão. Vamos em frente. A distância entre o ponto P, 4 e menos 6, e o centro da circunferência de equação, isso aqui, ó, então é parecida com uma que a gente já fez anteriormente. Né? Aqui é a equação geral. Né? E aí a gente compara aqui, ó. Né? A gente compara aqui. Veja que esse menos 2x corresponde ao menos 2ax, que o 4y corresponde ao menos 2by. Né? Por que que a gente precisa fazer isso? Porque a questão está pedindo a distância entre este ponto e o centro da circunferência que tem esta equação. Ora, onde é o centro desta circunferência? Está aqui. O centro dela vai ser o A e o B. Então, eu tenho que saber quem é A e quem é B. Tá? Então, aqui eu fiz de maneira mais rápida. Fiz exatamente como eu comentei na questão anterior. Veja, menos, menos 2ax, aqui o x. Aí eu pergunto a vocês, quem é o A para a gente multiplicar por 2 e continuar dando 2? Este A tem que ser 1. Está aqui. Menos 2by, 4y. Aí veja, está aqui o y. E veja que o 2b virou 4. Então, quem é o b para multiplicar por 2 e virar 4? O b é 2. A princípio é 2. Porém, ainda tem um detalhe. Aqui era menos e virou mais. Se virou mais é porque esse b, além de ser 2, ele era negativo. Para que o negativo daqui com o negativo dele transformasse isso aqui em positivo. Então, b menos 2. Portanto, o que nós queremos é calcular a distância entre este ponto, P, que foi dado as coordenadas, e o centro desta circunferência aqui. Quem é o centro? Este ponto. Vamos usar a equação do cálculo da distância entre dois pontos. Aqui está a equação, a gente faz a substituição, não é isso? Quem é o x do C? Ou seja, o x do centro é 1. Quem é o x do ponto P? É 4. Aqui está. Quem é o y do centro? Menos 2. Quem é o y de P? É menos 6. Então, o menos da forma com o menos o número fica mais 6 ao quadrado. A gente continua. 1 menos 4 dá menos 3. Menos 2 mais 6 dá 4. Ambos ao quadrado. Isto dá 9. Isso aqui vai dar 16. Que dá 25, a soma. E aí, finalmente, que número elevado ao quadrado vai dar 25? É 5. Portanto, a resposta é 5. Questão de número 8. A equação reduzida da circunferência representada na figura abaixo é... Olha, pessoal, detalhe aqui. Estão lembrados do desafio que eu passei na última atividade? Pois é. Olha aqui. Esta circunferência que nós estamos querendo encontrar a equação é exatamente aquele caso onde o centro dela é a origem do sistema cartesiano. Eu tenho aqui uma circunferência cujo centro é o ponto 0, 0 e o raio é a distância daqui para cá, que no caso é 1. Então, meu raio é 1. Então, vocês lembram que neste caso a equação ela fica mais resumida ainda. Ela fica assim. Quando o centro da circunferência é a origem do sistema cartesiano, a forma da equação é esta aqui. Então, não tem trabalho, é só substituir o raio por 1. Quem é o raio? O raio é 1. Quanto é 1 ao quadrado? É 1. Pronto. Acabou essa questão. Tranquilo, né? A equação geral da circunferência representada na figura abaixo é... Então, como eu falei, está repetitivo, mas
É isso mesmo, para a gente fixar bem. Eu tenho aqui uma circunferência. O raio desta circunferência, com certeza, é 1, pessoal, porque veja, a distância daqui para cá é a mesma distância daqui para cá, portanto, o raio vai ser 1. E o centro é o ponto 2 e 1. Então, eu tenho o centro e tenho o raio. Então, vamos escrever a equação. Geral ou reduzida? Aí você olha para as alternativas. Aqui é geral, então eu quero a geral. A forma da equação geral é esta. Vamos substituir. Repetir. Quem é o A? É 2. Quem é o B? É 1. A e B, 1. Quem é o raio? O raio, já falei, é 1 também. Faz-se as devidas contas. Né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 4, 1. Também dá 1. Finalmente, eu tenho minha equação. Tá? Então, a gente marca a alternativa. Então, pessoal, é isso. Né? A equação da circunferência, seja geral ou reduzida, a ideia é esta e o cálculo é este. Então, espero mais uma vez que vocês possam ter fixado bem o assunto, porque na próxima semana nós faremos a avaliação parcial sobre este tema. Fiquem em paz e bons estudos.